Olá, participantes da FUNCEF, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Café com Previdência. Hoje o nosso tema é relacionamento, mas não é relacionamento amoroso, é relacionamento FUNCEF. Esse pessoal que está aqui comigo vai falar que ano passado a gente teve mais de 400, quase 400 mil atendimentos, 190 ações previdenciárias pelo Brasil. E eu tenho certeza, né, Elaine, que vai falar daqui a pouco, que todo participante da FUNCEF já conversou com alguém dessa equipe aqui. E nós vamos saber mais sobre isso, porque é um episódio especial. E aqui comigo eu tenho o diretor Jair, nosso diretor de benefícios. Aqui está o nosso gerente de relacionamento, Dionísio, e a Elaine, que é coordenadora dessa equipe de 50 pessoas, 50 profissionais, que ouve a gente com paciência, que responde a gente com paciência, tira as nossas dúvidas. Eu queria saudar vocês e já abrir espaço para vocês explicarem um pouco para nós o que é esse novo relacionamento da FUNCEF. Primeiro, para nós é uma alegria grande estar aqui com vocês, falando sobre aqui o nosso novo relacionamento, sobre educação previdenciária. Por que novo relacionamento? Porque nós temos diversas demandas, né? Ou seja, nós precisamos conversar, nós, FUNCEF, nós participantes, né? Como é que funciona, quais são os meus direitos, quais são os meus benefícios. Nem todo mundo, né, está aqui próximo da FUNCEF, as pessoas estão distante. Nós temos gente hoje em aproximadamente 850 cidades do país e nós vamos conversar. Isso é um benefício que a FUNCEF tem. A FUNCEF é um grande benefício que nós temos na Caixa, né? Nós, que empregado que está na ativa, nós que já estamos assistidos, nós estamos recebendo o benefício aqui da Fundação e a Fundação não está fazendo nenhum favor, ela está apenas cumprindo a regra, está cumprindo aquilo que foi colocado, que foi feito por você, que é participante. Né, a grande missão nossa da FUNCEF é pagar benefício, né? Eu fico contribuindo aqui 10, 20, 30, 40 anos, depois eu fico recebendo. Né? Nós temos bastante gente com mais de 100 anos recebendo benefício da FUNCEF, então isso para nós é um motivo de orgulho. Né? Então esses novos canais, hoje com a tecnologia que estão colocadas, né? A FUNCEF não tem mais as representações nos estados, então isso nos obriga aqui também a estar conversando com vocês por essas ferramentas que a tecnologia nos permite. Mas o objetivo principal é vocês terem todas as informações possíveis para vocês que acompanham a Fundação, que acompanham o seu benefício, todos os seus benefícios, tudo aquilo que você tem direito ou não, quais são as obrigações. E nós estamos aqui para fazer esse papel. Né? Nós estamos aqui eleitos para isso. A nossa equipe, né? Nossa grande equipe, né, de atendimento, a nossa querida Corap, subordinada à nossa gerência de relacionamento, que é o Dionísio, nosso gerente, a Elaine, que é a nossa coordenadora. Tem uma escadinha aqui de comando aqui, tá? Uma escadinha, Então, essa equipe que é quem a gente chama que é a porta de entrada das pessoas aqui na Fundação, é com quem a pessoa tira dúvida, é com quem às vezes até reclama, né? E a gente atende com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Esse é o nosso papel, né? E nós estamos aqui para conversar com vocês sobre isso. Dionísio, o diretor Jair é um que fala sempre que a nossa razão de ser é o participante, e é mesmo, né? E aí, esse novo relacionamento? Esse novo relacionamento, acho que você acertou na abertura ali, Eduardo, porque esse novo relacionamento, ele é amoroso. Acertou? Não, você errou. Você disse que não era amoroso, ele é assim, né? Acho que todo relacionamento bem sucedido, ele tem amor envolvido. Gostei dessa. Esse amor, acho que é importante a gente dizer aqui, tem a ver com a forma da gente se relacionar com o participante, a forma da gente lidar com eles de forma mais orgânica, mais responsável. Né? Então, a gente pode dizer que a Fundação hoje, e não sim, porque essa gestão tem implementado esse ritmo, mas também porque a gente está numa mudança importante de paradigma, que hoje a gente tem grande parte dos nossos colegas que estão lá em benefício definido, né? Os RegReplan, o pessoal que está no plano do RegReplan, estão aposentados. A gente tem acho que cerca de 5 mil que ainda estão na ativa. E o grande grupo que a gente tem na ativa hoje são um novo plano. São colegas que chegaram a partir dos anos 2000 para cá e entraram na Caixa Econômica Federal. Então a gente tem uma mudança de geração, a gente tem uma mudança de planos, uma mudança de perspectiva e de responsabilidade da Fundação. Então a gente hoje tem que lidar com um participante onde a formação da sua poupança previdenciária ela é também responsabilidade da FUNCEF.
A partir do momento que eles têm planos que têm a contribuição definida e que o maior determinante para a aposentadoria que ele vai ter no futuro não é a carreira dele única e exclusivamente na Caixa ou na FUNSEF. É a carreira, é o quanto ele consegue olhar para aquela contribuição dele, olhar para o futuro, simular e ter um relacionamento pela vida inteira. É uma parceria, né? Isso, Tamo com junto. a FUNSEF. O que o pessoal sempre falava, o Jair sempre contava, pô, a gente tem que mudar isso. Porque o colega entra lá na Caixa, vai na integração, aí ouve falar de FUNSEF, aí preenche uma ficha lá, assina, aí ele só vai ouvir falar de FUNSEF de novo 5 anos antes da aposentadoria, e aí já fala, ó, infelizmente você não formou a poupança previdenciária que o senhor devia, agora a sua aposentadoria vai ser X. Então, essa responsabilidade a gente tem que abraçar no sentido de que não é só o participante responsável, mas a FUNSEF também é responsável, sim, na gestão dos recursos, na rentabilidade desses recursos, mas também em manter esse relacionamento pela vida toda, né? Então a gente vem discutindo isso como um novo relacionamento e vem colocando aqui para os nossos colegas na Fundação a importância da gente trazer esse novo relacionamento que na verdade, são novos canais, né? Então a gente olha aqui para uma perspectiva, e aí já vou antecipar uma pergunta que você ia fazer depois, que foi as representações, né? Então a gente assume lá a gestão do Jair Pedro Ferreira. Em junho de 22 a gente já tinha tido o encerramento das representações e a gente passa a ter a tarefa de como suprir isso. Então a gente cria novos canais, como por exemplo o nosso videoconferência, né, o atendimento virtual, que faz com que as pessoas possam ser atendidas olhando nos olhos, mesmo não estando no mesmo local, né? Então a gente começa a olhar para isso, começa a olhar para essa mudança de paradigma, que são os empregados, né, que passam a estar lá dentro da agência, não pode falar no telefone 0800, o pessoal na ativa que está na FUNSEF. O WhatsApp virou um instrumento importante de comunicação. A partir do momento que a gente implementa o WhatsApp, a primeira expectativa nossa, né, Jair, era que migrassem os colegas do 0800, passassem a utilizar o WhatsApp. Pelo contrário, eles continuaram, quem preferia o 0800, quem preferia falar por telefone, continua utilizando o 0800. Agora a gente tem um atendimento ágil e humano pelo WhatsApp, né? Os novos sistemas, então a gente olha para isso, também é uma tarefa nossa de deixar mais orgânica a nossa relação com o participante. Porque esses novos sistemas, que a gente ainda está em fase de implementação, né, e acredito que quando o colega estiver olhando aqui, vendo esse podcast, já foi implementado, certo? É que a gente vai poder ter uma migração de canal para canal, né? Você vai poder ter uma relação de canal para canal e essa opção vai ser orgânica. Por quê? Porque ela é decisão do participante no momento em que ele está conversando. Então ele migra para o 0800, e aí, eu quero formalizar por escrito. Pronto, pode formalizar por escrito, pode... Então, todos os tipos de relacionamento. É uma questão geracional mesmo, né? Quem gosta de ligar, e tem gente que gosta e vai parar de viver gostando de ligar, né, diretor? Eu gosto também do atendimento olho no olho, eu acho legal. Agora, assim, né, Elaine, como mantemos esse relacionamento aceso? Já que falamos de relacionamento amoroso, né? A gente está buscando tudo que tem de mais moderno aí, né, no mercado. O que mais que a gente pode falar aí sobre? Tu que está lá na ponta, né? Eu estou há 16 anos na FUNSEF e desses 16, 10 estão na área de relacionamento. Então, para mim é um prazer, né, falar sobre o novo relacionamento. É uma coisa que a gente trouxe agora como essa pauta para mostrar o tanto que o relacionamento com o participante aproximou, né? Como o Dionísio falou, a gente conversava com ele na entrada e na saída. E muitas vezes não dava tempo mais de mudar, né, alguma decisão ali. Então, a gente modernizou a forma de falar com o participante, trazendo mais opções, mais canais, ampliando horários, modernizando, inclusive, comunicados, né? A gente tem um tema muito complexo, a gente tem muito assunto técnico. Então, a gente precisa, inclusive, facilitar a leitura desse... Ficar palatável. Isso, exatamente. Traduzir, né, de uma forma mais fácil, porque a gente tem realmente um assunto muito complexo. Então, a gente está trabalhando desde essa humanização,
essa modernização de canais que o Dionísio falou, a proteção dos nossos empregados, que também é muito importante, e o alcance maior desses empregados com ações educacionais, com novos canais. Aquele que gosta de falar no 0800, não se preocupem, sempre vai ter o 0800 para ele falar. Como a gente foi falado aqui das representações, né? Que antes as pessoas gostavam de ir nas representações, a gente adaptou, então a gente tem esse mecanismo de falar por vídeo, né? Para continuar esse contato próximo. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje. Meus filhos nunca vão ligar para ninguém na vida, eu já percebi isso, né? Né? Só mensagem é lá, né? Mas tem um tópico aqui muito legal que é, vocês falaram, o Dionísio já falou, o diretor Jair tem falado, relacionamento proativo, né? Essa questão é muito legal e eu queria já entrar nisso, diretor Jair, sobre essas ações de educação previdenciária. A gente estava brincando de começar a gravar aqui na milhagem que o senhor já acumulou esse ano, que está rodando o Brasil, tá indo onde as pessoas estão. Quer dizer, a FUNCEF, até a gente está usando isso nas redes sociais, talvez vocês estão acompanhando, que a FUNCEF mais perto de você, mas está muito perto mesmo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa ideia por trás de toda essa iniciativa. Primeiro que nós temos desafios gigantes, né? Como o nosso querido Brasil é grandão, né? E por mais que a tecnologia aproxime as pessoas, ou chega a informação, mas eu sou do tempo que conversar diretamente com as pessoas é diferente, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, a diretoria, liderada aí também pelo Ricardo, que tem também um esforço grande de estar conversando com os participantes, participando dos eventos, nossa equipe de relacionamento, né? A gente tem aproveitado bastante os eventos, né? Seja feito pelas entidades, seja pela própria... o relacionamento que tem com a Caixa Econômica, né, o Dionísio, que tem aberto bastante espaço institucional, então a gente tem feito diversas atividades com as vice-presidências, né, seja da área de pessoas, seja da área de atacado, mas principalmente da rede, que é onde está o grande quantitativo de empregados. Então a gente tem viajado bastante e a ideia é continuar, né, porque a FUNCEF, ela é um benefício que tem, é um bem dos participantes. Então, quanto mais próximo eu tiver, com mais informação eu tiver, com mais clareza eu tiver daquilo que está sendo... Nós estamos pagando, né, os participantes estão contribuindo. Então, eu acho que esse formato, ele veio para ficar e a ideia é intensificar e acatando também sugestões. Se as pessoas têm sugestões, a gente vai estar sempre nos adaptando, né, Dionísio? Porque o objetivo nosso é a gente não deixar para se preocupar com o FUNCEF na hora de eu sair da Caixa. Quando eu começo a fazer cálculo para me aposentar, pode ser tarde, né? Ainda mais agora, né, Dionísio, que a aposentadoria, o meu benefício, eu preciso acumular ele. Né? Depende muito do nosso esforço, né? Da nossa organização financeira, né? Organização financeira. Então, para vocês terem uma ideia, a cada R$1.000 de benefício lá adiante, e vai chegar isso lá adiante, né? Elaine é jovem, mas a gente aposenta. Eu preciso ter 200 mil na reserva. É simples assim. Posso ficar aqui meia hora falando de regras e normas. Conta de padeiro funciona, né, diretor? Conta de padaria, olha. R$200 mil de saldo em conta vai me dar R$1.000 por mês. De benefício vitalício. Exatamente. Então, com as reformas da Previdência, isso tudo são novas informações que vão chegando. Então, nós vamos precisar conversar com vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo. Isso aqui é benefício dos participantes, é direito de vocês. Então, vamos estar... Quanto mais a gente se aproximar, aproveitar as entidades representativas, a PCF, sindicatos, as federações que têm os eventos, os congressos, para nós é muito rico, é muito oportuno estar com vocês atendendo, fica lá, né, nas equipes nossas da Corap, que fica lá atendendo as pessoas, os simpósios, os congressos, então fica lá, porque aí esse contato pessoal, ele é insubstituível do ponto de vista das informações, do relacionamento, e a gente quebra diversos paradigmas com isso. Então, a FUNCEF não pode ser tratada como um problema, é o contrário, né? Ela é um grande benefício, tem desafios, como todo o sistema previdenciário tem. Então, essas andanças, vamos chamar assim, né, que está sendo intensificada cada vez mais, é com esse objetivo, é de dar as informações que o participante tem direito, é de ter essa clareza, essa transparência importante no fundo de pensão, e aproveitar essas oportunidades e essa conjuntura que nós temos hoje, que todo mundo caminha olhando para o bem futuro, né? Seja aqui na FUNCEF, seja das nossas entidades, seja da própria patrocinadora, que é a Caixa Econômica, que tem aberto, né, oportunidades para a gente conversar, né, aproveitando como ela tem diversas oportunidades, tem diversos momentos que ela reúne seus trabalhadores, seus gestores, seus empregados. A gente lá pede, né, vai lá, pede lá 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, entra na agenda, né, dos nossos superintendentes regionais, dos nossos gerentes gerais,
diversas outras áreas. Então isso para nós tem sido muito rico e o resultado é muito positivo. É importante, antes da gente, acredito que a Elaine vai trazer um monte de informações, de dados para a gente aqui, mas só para fazer os agradecimentos, que o meu diretor nunca deixa eu falar sem fazer os agradecimentos. Então a gente falou aqui do fechamento das representações, né? Então nessa virada que a gente fez de fazer essa discussão por vídeo, foi fundamental as associações dos aposentados, as APCFs, né, a participação deles, para que tivesse essa acolhida para os aposentados ou para os participantes em geral no momento de fazer esse olho a olho, né? Então essa é a nosso novo relacionamento, que é o relacionamento proativo, né, que tem os novos canais, os novos sistemas, o protocolo de atuação, que é a proteção tanto nossa como dos participantes, né, no quesito de defender contra discriminações, qualquer tipo de questão que seja contra os direitos humanos, e a nossa educação previdenciária, que é esse aspecto fundamental que o Jair colocou para a gente aqui, né, que é, acho que, a nossa tarefa número 1, que tem que estar em todos os contatos que a gente tem com o participante. Isso é legal porque, assim, né, educação previdenciária é uma obrigação legal que a gente tem, mas poderia ser protocolar, né, poderia ser uma coisa qualquer, mas vocês estão levando isso aí, assim, com muita intensidade, isso tem crescido muito, né, então eu queria saber um pouco, né, Dionísio e Elaine, que estão aí na ponta, viajando e tal, como é que está funcionando isso? Eu vejo que normalmente vocês trabalham muito com as superintendências regionais, mas como é que tem sido esses eventos? São casados, são parcerias? Como é que é? É isso mesmo, posso responder? Pode, manda ver. É isso mesmo. A gente tem uma parceria muito grande com a Caixa, que a gente participa ali da integração, né? No primeiro momento em que está contratando a pessoa, a gente já entra ali demonstrando os benefícios do plano. Então, ali já é o primeiro passo. Depois disso, a gente preencheu aquele buraco que existia entre a admissão e a aposentadoria, que é justamente essa parceria com as superintendências de rede, né, onde a gente faz tanto encontros presenciais quanto online, segregado por plano, por faixa de contribuição. A gente fala com quem precisa ser falado de cada coisa, não fica falando amplo, né? Então a gente faz um trabalho segregado para cada público, para ser mais assertivo, para ser mais rápido também. A gente sabe que a rotina da Caixa, para a gente ter um tempinho deles, é muito precioso. Então a gente faz um trabalho bem acertado. E no final a gente ainda tem a participação no Vida Futura, né? Que é aquela ação que é em parceria também com a Caixa. Faltando 5 anos ali para aposentar, a gente vai lá e mostra os cenários, ajuda o participante a escolher ali qual a opção que ele vai ter, se realmente está naquele momento de aposentar ou não. Fora isso, a gente ainda tem a nossa consultoria previdenciária, né? A nossa consultoria previdenciária, que faz toda essa projeção, né? Demonstra cenários. Então, desde a entrada até o momento da aposentadoria, a gente demonstra essas possibilidades para o participante. Aproveita, Eduardo, já bota o link da consultoria, porque a gente tem um agendamento eletrônico. Nós vamos falar depois, mas já vou botar o link no alto aqui, que você pode fazer você mesmo esse agendamento, né? Tem horário lá, é muito bacana, é 1 hora, né, Elaine, mais ou menos? 50 minutos. 50 minutos, é grátis, é um baita de um serviço, mas nós vamos falar mais desse. Eu queria saber o seguinte, digamos que eu seja superintendente regional da Caixa, eu percebo que o pessoal não sabe muito de FUNCEF, eu também não sei explicar muito, às vezes, pode acontecer. Eu quero trazer esse assunto, né? O diretor já falou uma coisa fundamental, né? Previdência é um tema que agora está muito falado, mas sempre num viés negativo, né? O medo sobre INSS, outra situação, a proteção é fundamental. Então, eu posso chegar para a equipe da FUNCEF e pedir para ir num evento para o evento da superintendência? Como é que é? Pode sim, pode sim. Deixa eu aproveitar essa deixa, dizer que a gente tem duas formas básicas de atuação nesse sentido, ou seja, lá a chefia, né, a vice-presidência, muitas diretorias, vice-presidências da Caixa, não só a rede, tem entrado em contato com a gente, tem participado de reuniões com 500, 1.000 colegas online, e a gente faz uma intervenção mais ampla e faz uma discussão a convite, né? Então a gente tem lá o superintendente também de rede, que está lá com o seu grupo de GGRs, com os seus SEVs, né, superintendentes executivos de varejo, toda a equipe dele, ele vai lá e fala assim, não, eu queria falar de FUNCEF nessa reunião que eu vou ter, uma reunião esse mês, e gostaria que a FUNCEF tivesse aqui uma pauta para falar com eles. A gente
está aqui, estamos à disposição, o pessoal entra em contato com a gente, geralmente o pessoal já tem os nossos contatos, né? Esse aí não precisa nem colocar aqui na rede, o pessoal já tem, mas entra em contato com a gente e já marca. Uma outra coisa, que eu acho que isso é importante, para dar perenidade para as ações. Isso é uma questão que o nosso diretor sempre fala, não adianta fazer questões oportunísticas ou episódicas. Não é uma ação que a gente pretende fazer agora e vai ser fogo de palha, vai deixar de acontecer. É uma ação que a gente pretende que tenha ciclos. Então, da mesma forma que a nossa patrocinadora Caixa tem lá o seu planejamento para as áreas, né, utiliza lá o tripé da competência, resultado e pessoas, e faz uma discussão de planejamento e as vice-presidências passam para os seus diretores, que passam para as suas equipes. Dentro da Caixa como um todo, a gente pretende, dentro lá do tripé, na questão pessoas, está fazendo essa discussão, e foi assim que a direção da Caixa, e aí temos que agradecer a atual direção da Caixa pelo espaço que nos deu, que foi via a Vivar e a Vinat e outras vice-presidências que têm aberto esse espaço para a gente, que a gente conseguiu falar já com as chefias para, na nossa pretensão aqui, a Elaine está com essa tarefa hoje, de montar ciclos anuais. Então a gente faz uma primeira conversa presencial, é isso que muitas vezes o pessoal fala, mas está viajando. Essa conversa presencial ela tem como objetivo, dentro do nosso ciclo anual, que essas chefias, essas lideranças, patrocinem a próxima ação que a gente faz. A nossa ação é totalizante, nosso objetivo é falar com todos os empregados da Caixa, todos os participantes da FUNCEF. E para isso, essas lideranças abrem depois o espaço para a gente. E a primeira coisa que a gente fez na educação previdenciária foi a criação da nossa metodologia, que é isso que a Elaine colocou, que é não falar tudo para todo mundo, que essa era uma ansiedade que a gente tinha aqui. Né? Nossas equipes aqui, qualquer um que ligar no 0800 ou falar no WhatsApp vai ver que nossa equipe de relacionamento é uma equipe que tem todas as informações, 96%, esse é um tema que depois a gente vai, das questões são respondidas na lata. Por quê? Porque o atendente, a pessoa que te atende, ela já sabe da FUNCEF, ela já tem todas as informações ali. Né? Então essas pessoas, elas já tinham uma ansiedade aqui nossa, que toda oportunidade que a gente tinha de fazer uma ação proativa, de estar lá, a gente ia lá e levava todas as informações. E qual que é o problema de levar todas as informações? É essa mudança geracional que eu estou falando. Né? Então, a gente tinha gerações que hoje são jovens há mais tempo, que ficavam em reuniões horas, né? Fazendo discussões sobre questões como essa. Né? Eu acho que é uma coisa que o nosso diretor, o Jair Pedro Ferreira, ele tem uma história na Caixa que é ligada à defesa dos direitos dos empregados. Né? E ele sempre fala assim, é importante os colegas conhecerem para poder defender. Então, além de tudo, a gente leva essas informações para que não seja a Previdência um assunto feio, né? Falar de Previdência, reforma da Previdência, mas sim um assunto, um direito, algo que ele tem que defender. Né? Então, essa é a perspectiva. E para isso, a gente tem que falar em pílulas, ou seja, para quem é do novo plano, a gente fala de novo plano. Né? A gente até divide. Quem é do novo plano contribui com 5%, a gente tem uma reunião. Quem é do novo plano contribui com 12%, a gente tem outra reunião. Vamos falar de incentivo fiscal, vamos falar de coisas específicas que são orgânicas àquele ouvido que está para ouvir a gente. Então, o que a gente fez primeiro foi criar essa metodologia e aí a gente foi abrindo as portas. Né? Então, a gente faz essa primeira reunião com os EGRs, nas oportunidades que a gente tem com as superintendências, né? Estamos totalizando o país. Hoje, acho que conhecemos todos os estados já. Sim, todos. Do nosso paizão, certo? Todos os estados já? Todos os estados. Né? Então, isso nós estamos falando aqui no ano de 2025, nós estamos falando aqui em julho, né? Estamos começando agosto. Então, já alcançamos todos os estados, conseguimos que nossos diretores fossem para Manaus, fosse para regiões mais distantes aqui da nossa capital, mas que atingimos lá, desde que começamos essas ações lá em 23, né, no final de 22, começo de 23, a gente teve a primeira ação lá no final de 22, mais de 70 mil participantes. Né? E aí a gente só consegue alcançar eles também pelo patrocínio dessas lideranças, patrocínios desses colegas, mas também pela metodologia que a gente conseguiu desenvolver, que não fala tudo, não abre tudo para todo mundo. Né? Então, assim, lógico, as pessoas fazem perguntas, a gente responde todas as perguntas. Como a gente tem na nossa página, e você sabe muito bem disso, Eduardo, os dados todos lá expostos para as pessoas. Então, uma pergunta que as pessoas sempre fazem, como é que é a distribuição dos meus investimentos? A gente fala,
A gente explica, mas antes a gente fala assim, ó, tá lá no site, transparência, temos toda a discriminação por plano, e essa visão você tem lá. Então essa é uma aproximação fundamental que a gente faz e que realiza a educação previdenciária a partir desse contato. Antes de falar dos resultados, diretor Jair, isso é uma coisa super legal que o Dionísio trouxe. Quando a liderança está engajada na conversa, né, quando ela entra para falar para as suas equipes, faz diferença, não faz? No resultado, na maneira como o empregado caixa vai olhar para o benefício? Não, com certeza, até porque nós estamos falando de bancários, né? Bancários, uma boa parte trabalha com números, com investimento, uma parte trabalha com outras atividades dentro da caixa. Mas a gente, primeiro, que hoje as redes, as comunicações sociais, muitas vezes ela ajuda bastante, muitas vezes ela pode atrapalhar, porque às vezes você pega uma versão, espalha no grupo de Zap, e aquilo as pessoas às vezes formam a sua concepção com base naquela informação. E muitas vezes a informação ela não está. Quando você vai presencialmente, quando você está presencial, é mais fácil, é mais prático, o diálogo ele facilita mais. Então isso ajuda bastante. Primeiro, que nós também somos participantes da FUNCEF, né? Os diretores hoje, os 4 diretores da FUNCEF são todos oriundos da Caixa. Temos 2 ainda que estão em atividade, que é o diretor de investimento, que é o Gustavo Portela, mais o presidente, que é o Ricardo Pontes, que ainda estão em atividade, não estão aposentados. Estou eu e o Rogério aqui, que somos eleitos, né? Já cumprimos a nossa tarefa lá de participantes de ativo, agora já estamos assistidos. Então, isso tudo para a gente é um momento muito rico, né? E como eu sou um pouco mais, tenho mais tempo de juventude que você, né? Então a conversa presencial, ela tem uma outra pegada, né? Até para responder, para dar as informações e para receber críticas, sugestão, não tem problema. Até porque esses recursos não são nossos, são do conjunto. Então acho que quanto mais oportunidade a gente tiver de estar conversando, e a Ilane explicou bem, então a gente pega a gente chama de umas aulas do beabá do plano. Né? Como é que funciona cadastrar beneficiário, né? Cadastrar os nossos dependentes, porque às vezes a gente se depara com situações muito tristes que as pessoas às vezes não se atentam, às vezes nem sabia. Né? Às vezes acontece alguma tragédia na família e vai descobrir que os filhos não estão aqui como dependentes, aí começa, né, Elaine, uma dificuldade danada. Então, com a modalidade nova dos planos, como o Dionísio colocou no início, os planos agora, né, o novo plano REB, que aliás o REB nós estamos trabalhando para incorporar ao novo plano, eu preciso alimentar essas informações. Eu, participante, eu preciso estar acompanhando o meu cadastro. Diferente do REG Replan, que é oriundo, que é o INSS quem define quem são os seus dependentes. Então esse trabalho, a gente chama do beabá, do plano, é uma aula, né, lá passo a passo, né, essas aulas, né, Helene, por Teams, né, que as pessoas acompanham. Então a gente tem uma equipe, né, a equipe da Corap acompanha, então vai uma pessoa explicando como é que funciona a tributação, o cadastramento, autopatrocínio, como é que funciona o plano, como é que funciona a previdência, e nós temos gente da equipe que vai respondendo, né, os chats, né, só vai surgindo dúvidas. Às vezes as pessoas muitas vezes têm assuntos sobre previdência ou sobre a sua própria família, que às vezes você não quer expor ela. E é natural e a gente respeita isso. Então, nós temos pessoas na equipe que vai respondendo. Então, isso vai dando uma segurança grande, né? Então, isso para nós é muito, muito importante. A gente tem recebido muitos elogios desse trabalho da nossa equipe da FUNCEF, né? Todas as áreas da FUNCEF, que às vezes quem dá a informação pode ser nós aqui do atendimento, mas quem gera essa informação são outras áreas da fundação. É a área de investimento, é a área de risco, é a área da contabilidade, todas as áreas jurídico, todas as áreas. Vocês da comunicação têm que registrar aqui o trabalho que vocês têm ajudado bastante para divulgar. Espero que minha chefe veja esse podcast. Não, mas é verdade. Eu acho que esse espaço que a FUNCEF tem, né? Eu até brinco assim, como é que vocês aguentam? Todo dia tem matéria nova, então a equipe geralmente ela está ali no seu, às vezes é reduzida, mas as demandas vai chegando, né? E o nosso presidente tem, ele é danado, ele vai, corre e tal. Isso é muito legal porque você tem a informação. Né? Às vezes a gente, né, Dionísio, às vezes a gente tem que dar a informação que tem, pode não ser a informação que o participante queira, mas é a que nós temos. Então, eu acho que isso para nós é muito rico, é o nosso papel, né, porque são informações do participante, são informações do plano, né, nós vamos passando, né, e a FUNCEF continua. Como eu disse no início, agora há pouco, nós temos mais de 30 pessoas aqui com mais de 100 anos recebendo benefício. Né? Tem mais de 900 pessoas com mais de 90 anos recebendo benefício.
E aí tem uma coisa importante, que a maioria são mulheres, né, Elaine? Essas mulheres vão ficando, os homens vão parando antes. Eu já perdi a esperança de chegar no CEP já. Então, quanto mais informação eu tiver, quanto mais coisa eu souber do meu plano, que eu contribuo, porque eu estou contribuindo, eu estou montando essa poupança, né? E como eu trabalho agora com índice de participação, eu tenho que aproveitar também esse benefício da Caixa, né, Dionísio? Segundo a GFUB, a FUNCEF, depois do dia 20 de salário lá, a FUNCEF é o segundo item de investimento que a Caixa faz nos empregados. Seja, né, os nossos 72 benefícios que, segundo o Henrique, a gente tem, né, lá no nosso plano, lá do nosso contrato de trabalho, a gente tira o dia 20, que é o dia do salário, o segundo item de investimento dela é a fundação. Então, pessoal, nós que estamos aí, vocês que estão ouvindo, isso aqui é o grande benefício que a gente tem na FUNCEF. A gente tem, por ser empregado da Caixa, por ter passado um concurso, temos os nossos desafios, temos, e vai continuar. Né? Até porque a Caixa tem 162, 163 anos, 164. Vai continuar mais uns... E nós queremos que ela fique mais uns 200, 300, sei lá quantos. Então, nós temos que cuidar muito bem. Falando nisso, então, Elaine, me diz aí as ações, me dá os resultados, destaques aí. Eu sei que vocês já rodaram o Brasil inteiro. Eu sei que no ano passado foram 188 ações, mas eu sei que vocês turbinaram isso. O que mais aí? O que a gente tem? Vamos atualizar esse número, Atualiza né? para nós aí, por favor. 2025 realmente foi um ano que a gente intensificou, justamente com essa parceria com a Caixa, né, com a Superintendência de Rede. A gente tem aproximado cada vez mais dos participantes, não só nas SEs, mas também nos eventos, né, com as associações. Esse ano a gente já conseguiu alcançar 594 ações de 2022 até hoje. Tá? 594 ações. Isso porque quando os nossos colegas estiverem vendo o nosso podcast, já vai ser um número maior. Tá desatualizado já. Eles não estão tão rápidos assim lá na nossa comunicação. Olha aí. E a gente já atingiu mais de 70 mil participantes ativos. Desde 22, 22. 70 mil ativos. E acho que isso é importante, ó, marcando lá em 2024. A gente teve um incremento, um aumento nas contribuições desses participantes. Depois a gente tem até um número percentual, mas um aumento de 27 milhões. Né? A gente está falando aqui de colegas que estão ampliando a sua poupança previdenciária. Isso é fundamental. E além disso, um aspecto que o diretor já colocou aqui para a gente, que é a questão da adesão de dependentes. Né? Superior a 4 mil dependentes inscritos a partir dessas ações. Só nessas ações, 4 mil dependentes? Acho que isso é um aspecto importantíssimo, né, Elaine? Porque a gente não faz as ações de forma solta. A gente faz a ação, tem lá os participantes que participam das ações, a gente olha para a efetividade, porque a gente faz convite para tantos quantos participam, e dessas participações, o que eles fizeram depois da nossa intervenção. E aí a gente vai lá e vê, e quantifica isso, né? Porque a gente não quer ver a vida de cada um, o que você está fazendo. A gente quer olhar o global para ver a eficiência das nossas ações. E essas ações significam aumento de contribuição, ajuste dos dependentes, entre outros itens, né? Ativação, adesão, né? Aquelas pessoas que às vezes estavam com o plano cancelado, porque passaram por uma dificuldade financeira, voltaram a fazer a inscrição. Então, assim, muito importante. E esse ponto que o Jair e o Dionísio citaram do dependente para a gente é extremamente importante, né? O combinado é não morrer, mas se morrer tem que estar com os dependentes cadastrados aqui. Então, nessas ações a gente tem feito bastante, né? E a gente identifica até ali no público e tal, eles olhando no autoatendimento. Então, você que está nos assistindo, já olha aí no autoatendimento, vê se o seu dependente está cadastrado. Combinado é não morrer. Se você não sabe o que é um beneficiário designado, precisa correr e entrar em contato com essa turma aqui, que isso é um diferencial do novo plano, que você precisa conhecer. E, Elaine, eu tenho a impressão que o que mais dá aí é a questão de percentual de contribuição, né? Porque, assim, a gente encontra muita gente ainda que está ali no mínimo. O diretor Jair sempre fala isso aqui do benefício que é a FUNCEF. Você está, em outras palavras, deixando dinheiro na mesa, né? Do seu benefício futuro, isenção de imposto de renda, um monte de coisa lá. É isso mesmo? É o que mais dá na... É isso mesmo. Hoje a gente tem um índice alto, né, de 54% dos ativos ainda não estão aproveitando a paridade da Caixa. Né? 54% não estão aproveitando. Ou seja, é retorno 100%, né, onde você coloca 1.000 vira 2.000. Então, assim,
o que a gente está querendo passar é exatamente isso, né, não, Jair? Aproveitar essa paridade. Até porque como a Caixa, no novo plano, ela vai até 12%, de 5% a 12%, né, da folha de pagamento, né, e ela vai acompanhar o participante. Se eu quero botar só 5%, beleza, ela vai colocar 5%. Se eu vou subindo aqui, então não existe investimento igual a esse, né, Eduardo? Porque eu saio com 100% na largada, né, Dionísio? Se eu botei 50%, então a Caixa vai botar 50%. Então, pessoal, isso são oportunidades, são benefícios que nós conquistamos ao longo da história da Caixa, da FUNCEF. Então, nós precisamos cuidar dele. Vocês têm que participar também. E esse momento é um momento importante, quando a gente está conversando com o pessoal, Eduardo, que é quando a gente fala, é legal o pessoal entrar lá no autoatendimento, depois põe um link aí para o pessoal entrar, mas quando ele olha no extrato do plano dele, ele vê lá o quanto ele contribuiu, quanto é a parte da Caixa e a rentabilidade. Porque a gente fala que das maiores vantagens que a gente tem é a paridade. Ou seja, quem está lá no REB é até 7% e quem está no novo plano, 12%. Essa é sim uma das maiores vantagens. No entanto, existe uma outra que é a rentabilidade, o dinheiro no tempo. Quando grande parte dos colegas que têm mais de 10 anos de Caixa olham lá para essa pizza, eles vão ver que o valor que a patrocinadora colocou, ou seja, esse rendimento de 100% no investimento, ela é a menor parte da rentabilidade. A maior parte veio dos nossos investimentos. Nós fizemos outro dia essa conta, viu, Dionísio? O pessoal lá da macrolocação me mostrou lá, em torno de 12, 13 anos depois você começa a contribuir, dá essa virada da chave do juro composto. E é isso, é longuíssimo prazo, pessoal, né? Volto a dizer, a gente deixa dinheiro na mesa, já deixei também como participante dinheiro na mesa, porque a gente pensa que está apertado, porque deixa para depois e não sei o quê, não vai ficar muito tempo. Eu mudei para ficar 2 anos em Brasília, já estou há 11, então perdi dinheiro, deixei dinheiro na mesa até que um dia a turma aqui da Ilane me chamou para um evento interno aqui da FUNCEF e caiu a ficha de algumas coisas. Mas isso é super importante, né? Essa conscientização. E assim, o papo tá bom, mas a gente precisa avançar um pouquinho no seguinte. A gente está falando da FUNCEF indo até as pessoas, mas a gente também mudou muito em relação a como a gente recebe as pessoas aqui na FUNCEF. Está avançando muito, né? Novos canais de atendimento, acho que foi o Dionísio que falou, o famoso Zap aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, Elaine. Fala um pouquinho para nós desse canal WhatsApp, que eu acho que já quase metade hoje dos atendimentos é o WhatsApp, né? Eu quero começar falando do nosso caçulinha, que agora é o atendimento agendado, né? O mais recente. Esse é novo, esse é novo. Então a gente adaptou, né, a procura dos participantes. Mais uma vez, cumprindo os objetivos colocados pelo nosso diretor aqui, né? Falou assim, ó, como é que pode esse diretor o colega... pobre, hein, cara? Impressionante, esse homem tá cheio de... Porque qual o problema que a gente tem grande? É a sazonalidade das questões. Né? Então chega lá a época da prova de vida. Todo mundo falando de prova de vida. Chega a época, não sei, tem um tema, dá um problema no sistema, e todo mundo vem para a questão do sistema. Então muitas vezes o colega tem uma pergunta corriqueira, alguma questão que ele quer ver, e ele enfrenta essa fila de todo mundo que está lá por uma questão específica sazonal. E aí a gente chegou à demanda. Como é que resolve isso? A tal do agendamento, né? Atendimento agendado. Então é uma opção, né, para quem tem restrição de horário ou quer deixar já um agendamento, né? Eu posso falar só naquele dia, naquele horário. Basta entrar lá no nosso autoatendimento, já salva nosso número, coloca o número aí, né? O número que a gente vai retornar, porque é bom ter o número já. No Fale com a FUNCEF já tem até botãozinho lá. Vai estar o link para vocês aí também. Exatamente. Então você clicando lá, você já tem o dia e o horário, você agendando, a gente vai retornar para você naquele horário. Mas salve o nosso número, para você atender a FUNCEF. Para saber que a FUNCEF está ligando, vai achar que é cobrança, não, é a FUNCEF. Exatamente. Então, o nosso atendimento agendado, ele atende de segunda a sexta, das 9 às 18, né? Você pode escolher o melhor horário. Temos também o WhatsApp, que o WhatsApp aí é o queridinho dos participantes, né? É o canal que mais está sendo acionado pelos participantes e ele também atende de segunda a sexta, de 8 às 18, ampliamos o horário justamente pela procura, né? É um canal que está totalmente humanizado, tá? Se você acionar a gente,
é uma equipe, né? Isso. Uma equipe... Importante atentar para isso, viu, Dado? Que o pessoal fala assim, não vou ligar não, eu quero falar com o robô. Eu quero falar com você, não quero falar com o robô. Falando, não, aqui... E aí o pessoal acha também, e o pessoal acha que é robô porque responde na lata as questões, Isso. né? Então é um canal muito rápido, tá? Humanizado, que vai atender todas as demandas. 96% das demandas, inclusive, são atendidas no primeiro contato, né? Só aquelas que realmente precisam de uma análise mais criteriosa, que a gente precisa de um suporte. Até porque tem uma coisa legal, né? Nossa equipe é interna, né? Não é terceirizada, é gente que está, inclusive, há bastante tempo na FUNCEF, sabe tirar dúvidas, né? De muitos dos temas mais corriqueiros e até coisas mais complexas, né, Elaine? Isso mesmo, a equipe é altamente capacitada, tem esse contato direto, inclusive com outras áreas, né? Para ter esse suporte, esse embasamento para responder com mais velocidade aí para o participante. E para aqueles que gostam de falar com a gente pelo telefone, ainda temos a central, né? A gente fez uma adaptação com base num estudo. Agora está quase há um ano a mudança desse canal, né? A gente está atendendo hoje de 10 às 16, colocamos uma equipe só nesse horário. Isso né? é importante atentar também, Eduardo, que o pessoal fala, mas reduziu o horário de atendimento. Primeiro que a gente fez um estudo onde que tinha maiores demandas de atendimento para que a gente cobrisse esse horário. Como a gente tem os colegas no atendimento, jornada costuma ser de 6 horas. 6 horas, telefone. Telefônico é 6 horas, sempre isso é uma questão legal. Então, a gente tinha que distribuir a equipe pelos horários. O que fazia a gente ter, às vezes, menos pessoas para atender quando tinha maior demanda. Então, hoje, esse horário das 10 às 16 do 0800, né, nossa central de atendimento, faz com que a gente tenha o mesmo número, que a gente mantenha o mesmo número de atendentes, a totalidade dos atendentes do começo ao fim. A equipe está full ali nesse período, então Isso. pode ligar que... A gente conseguiu, inclusive, aumentar o número de atendimento em 35% com essa mudança, né? Então, que foi muito benéfico. Hora mágica, reduz o tempo e atende mais gente. E atende mais gente, porque a procura nesse horário era muito maior, né? Então, também é o mesmo número do WhatsApp, 061 2193 1050, anota aí. Se a ligação cair, a gente vai retornar para você com esse número. Isso é importante, né, Elaine? Que às vezes o pessoal não responde, depois não tem essa redescagem automática nesse cair, né? Então, o nosso contato da central de relacionamento é 0800 706 9000. Mas se a ligação cair, a gente vai retornar para você. E aí você salva o nosso número lá, que a gente vai retornar para você do número 061 2193 1050. 061 2193 1050. Pronto. Muito bom. Então, Elaine, e você falou dessa quantidade de atendimentos, então, assim, de um modo geral, a gente está atendendo mais gente ainda. Eu falei no começo, 400 mil atendimentos ano passado, mais ainda esse ano. Mais ainda esse ano, 35% a mais. Além desses canais, a gente ainda tem um atendimento presencial em Brasília, né? Se você estiver passeando por aqui ou mora por aqui também, a gente tem um atendimento presencial. E caso você queira um atendimento virtual, a gente ainda faz um atendimento virtual por videoconferência. Então, basta entrar lá no site da FUNCEF, fale com a FUNCEF, que tem todas as opções dos nossos canais. Muito bom. Vamos falar um pouquinho desse tema aqui, continuando no atendimento, mas a gente já falou um pouquinho antes, mas aqui vale um destaque que é a consultoria previdenciária, né? É um serviço incrível, é gratuito, o pessoal que faz as nossas consultoras, elas têm um conhecimento muito profundo. O que elas fazem? Para alguns parece que tem uma turma que sai assustada da consultoria. Elaine, é isso aí mesmo? Às vezes o susto é a falta do planejamento, né? Mas Exato. aí é bom porque aquele susto ali é necessário. A gente tem uma equipe, né, de educação que faz também a consultoria previdenciária, que é um atendimento especializado, né? A partir do momento em que você agenda lá no autoatendimento, a gente já tem os seus dados, a gente analisa a sua vida, né? Apresenta nesse momento do atendimento os cenários, as projeções, já te ajuda a fazer um planejamento previdenciário. Faz uma simulação com os seus dados reais, né? Exatamente, os dados reais e já projetando os seus dados conforme a sua expectativa, né? Então, a gente apresenta ali todas as possibilidades de cenário atual e futuro. E é bom lembrar que isso aqui tudo é feito, né, dentro do sigilo, né? Ou seja, quando a gente fala, a gente tem os dados de vocês, que a gente tem o cadastro, né? Então, quando você agenda, né, a equipe que vai te atender, ela já fez uma
uma leitura da tua situação para ajudar vocês nas tomadas de decisões, né? A gente teve, né, Dionísio, recentemente aqui em Anápolis, e eu descobri lá um rapaz com 34 anos de Caixa, que é a segunda vez que ele tinha ouvido falar de FUNCEF. A primeira foi quando ele entrou na Caixa, e a segunda depois de 30 anos. Então isso para a gente é preocupante, porque certamente ele pode ter tomado decisões ou deixado de tomar decisões por não ter a informação. Então, em período de PDV, né, Elaine, a gente passou aí o último PDV, você tem um fluxo muito grande, né, de pedido de informação, de preocupação, e muita gente descobre que poderia estar diferente, seja por ter perdido a oportunidade de contribuir. Então, por isso que essa conversa aqui, essas informações, do autoatendimento, as sugestões que vocês fazem para a gente vai estar sempre adaptando. Por quê? Para evitar, porque você tem um percurso de contribuição, desde quando eu entro na Caixa até o dia que eu saio da aposentadoria. Agora, com a reforma da Previdência, certamente nós vamos ter que ter algumas modificações, porque quem entrou com 20 anos na Caixa vai trabalhar 40, mulheres têm que aguentar com 62, homens com 65. Então, essas mudanças elas vão sempre ocorrer a cada 10, 20, 30 anos, vai ter algumas mudanças. Então, é importante que vocês mantenham antenados, olhem seus planos, olhem seus... Não tem dúvida, liga, tem aí os diversos canais que vocês podem entrar em contato com a gente. A informação na fonte, né, diretor? Exatamente. Então, isso para nós é muito importante, até para proteger você, ou que você tome as suas decisões com as informações, com os dados corretos, com os dados atualizados, para evitar surpresas no futuro. Né, voltando aqui, quando falou das contribuições e do rendimento, se você olhar naquele extrato da pizza que a gente chama, então vocês podem olhar que a contribuição da Caixa lá parece um pouquinho menor. Ela contribui exatamente a mesma coisa, só que da parte da contribuição dela vai um bocadinho para o chamado fundo de risco. Né? O que é isso? As pessoas entram na Caixa, né? Com 5, 10 anos acontece alguma tragédia, a pessoa se fica inválido e ela é obrigada a sair. Quem paga isso? Ela não formou a poupança ainda, ela não tem o saldo. Quem paga é essa contribuição, né, que da parte da Caixa, da patrocinadora, destina um pequeno percentual para o chamado fundo de risco. Né? Nós tivemos um caso do ano passado, um colega que entrou na Caixa, com 4 meses de Caixa, faleceu. A família está recebendo o salário que ele recebia. Por quê? O fundo de risco faz esse suporte. Então, todo mundo contribui, né? A Caixa faz da contribuição dela, vai esse pequeno percentual para lá. Lógico que tudo tem um cálculo atuarial, tem toda uma ciência por trás que destina um percentual. Então, quando vocês veem aquela diferencinha, não se preocupa não, porque isso aí é proteção que a gente tem para o plano. No caso da invalidez, a base é o salário do participante, né? Isso. E aí tem esses dois benefícios de risco, né? A pensão por morte e a invalidez. Pensão por morte, já para tranquilizar o nosso mediador Eduardo aqui, a gente, dentre as pessoas com mais de 100 anos, os 30 que a gente falou aqui, tem um que é homem e pensionista. Se o homem já desistir... 1 em 30 chance, eu não estou muito... Um é homem e é pensionista, e a maior parte deles são pensionistas. Isso quer dizer, esse é um grande benefício que a Fundação Proteção tem. Familiar. Precisamos falar sobre isso em episódios aí, né? Porque realmente foi inclusive o que me fez entrar na FUNCEF, não foi a aposentadoria, foi o benefício de risco. Porque eu estava pensando que eu não sabia se ia ficar muito tempo aqui, mas a família tem que estar protegida, né? Diretor Jair, essa dupla aqui diz que vai dar spoilers para nós aqui. Imagino que deve ser alguma meta tua aí que eles vão dar alguns spoilers vocês. Eu só queria fazer uma pergunta antes sobre consultoria previdenciária. A pessoa não precisa estar no fim da carreira para poder solicitar, né? Qualquer momento. Jamais. Inclusive é bom que quanto antes melhor, né? Preciso marcar uma para mim ali. Legal. E esse spoiler aí que vocês estão prometendo para nós? O que tem de novo vindo aí? Qual deles? Eu acho que a gente já colocou aqui bastante itens, né? Eu acho que sobre a questão dos canais, a gente falou dos novos canais. Falei um pouquinho no início, mas acho que é importante. Quando a gente fala de novos sistemas, a gente está falando aqui da interação entre esses canais e também a utilização da inteligência artificial. Ah, mas eu vou falar com o robô? Não, isso não é questão de falar com o robô. É importante a gente entender que muitas vezes a gente tem dúvidas que são mais complexas, que dependem aí de um ser humano para conversar comigo, para acolher minha dúvida, para me orientar. E tem questões que é uma informação rápida que eu quero. Como é que tá? Que dia que vai sair a folha? Que dia que E para essas respostas, hoje a gente tem um atendente que fica lá aguardando para te responder. Né? Então, se a gente tiver inteligência artificial que possa poupar esse tempo nosso, a gente vai conseguir fazer mais e mais ações
ativas. Isso vai ser fundamental para a gente e vai melhorar a qualidade desse atendimento para as pessoas, né? Então, acho que isso é fundamental. A gente sabe que a Fundação está aí para ter um novo site, tá? Também para anunciar mudanças no autoatendimento. Então, essas perspectivas todas nossas de relacionamento, de equipe de cobrança, mesmo esses novos canais, eles estão todos para vir junto com essas mudanças todas, né? A gente vai mudar o autoatendimento, vai mudar todas essas perspectivas, os novos canais. Já demos spoiler do que está acontecendo hoje, né? Porque a gente não sabe que horas, que dia que vocês estão vendo esse podcast, mas a questão do agendamento também é algo extremamente novo, né? Lançamos agora, esse mês, esse atendimento agendado. Então, acho que é uma das questões. O que mais que a gente tem de novidade, Elaine? É isso, modernização dos sistemas, né? Como você falou, vai integrar os canais, né? Hoje a gente não tem essa integração, então o objetivo é integrar os canais. E a modernização do autoatendimento, do aplicativo e casado com o site também. Que inventarem a gente vai estar lá, né? Plataformas, sistemas. Tem que fazer um registro importante aqui, né? Porque a FUNCEF ultimamente tem investido bastante em tecnologia, né? Uma orientação da diretoria, né? Isso vai facilitando um pouco, né? Que tudo é muito desafiador, né? Quem bancário sabe que se não tiver investimento em tecnologia, você não vai ter as facilidades que às vezes o sistema nos permite. Então isso para a gente é sempre um desafio e nós vamos estar sempre acompanhando. Às vezes tem algumas críticas, mas é porque eu queria ver isso, não consigo. Aí nós vamos lá e vai tentando e vai ajustando, né? Mas eu acho que hoje a diretoria tem, principalmente vinculada aí a Diaco, né? Que a área de tecnologia tem trabalhado bastante. E eu acho que nós vamos ter aí bastante facilidade nos próximos períodos que vai contemplando, né, Elaine? Esses desafios nossos pela facilidade do atendimento com tecnologia. E com esses avanços, acho que é importante acrescentar, diretor, que a gente está buscando também, lógico, esses novos canais, novos sistemas, a inteligência artificial, toda a tecnologia, o avanço que a gente está tendo também vai abrir espaço para a gente e está sendo engendrado, e aí é o spoiler dos spoilers que eu vou dar, que é essa priorização, essa importância que a gente dá hoje, essa tarefa importante que a Corap faz de educação previdenciária, né, que a gente faz lá na Gerat, faz aqui na nossa coordenação de relacionamento com o participante. A gente está vendo como fazer, né, de ter uma área. Hoje a gente tem lá um núcleo que faz essa discussão de educação, tem uma área específica para fazer essa discussão. Isso vai ser fundamental para a gente aumentar essa organicidade, vamos dizer assim, essa organização nossa, essa forma orgânica de lidar com a questão da previdência e da educação previdenciária. Muito bom, gente. O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar esse episódio com considerações finais de vocês. Eu só queria lembrar isso que o Dionísio falou, muito bacana. A gente não pode esquecer, nós que temos benefício, plano CD, né, de contribuição definida, o esforço nosso vai ser fundamental. A responsabilidade nossa de gerenciar o nosso futuro começa hoje. Eu também demorei para aprender um pouco isso, mas aprendi com essa turma aqui. Eu queria abrir, então, para as considerações finais de vocês. Vamos começar pelas damas, né? Por favor, Elaine. Queria agradecer mais uma vez, né? Falar sobre relacionamento, para mim, é com grande amor, relacionamento com amor, né? A gente já avançamos muito, mas temos muito ainda a melhorar, né? O nosso objetivo é sempre estar próximo ali dos participantes, trazendo uma linguagem mais simples, uma aproximação, né? Mostrando todos os cenários, todas as possibilidades, para quando a gente chegar num momento em que falar assim, eu vou aposentar, o participante sair daqui feliz, né? E continuar com a qualidade de vida que ele planejou durante esse tempo, e eu quero fazer parte dessa história, né? Então, queria agradecer e colocar a nossa equipe à disposição. Estamos aqui do outro lado para receber suas demandas com muito carinho. Bem, né? Vamos lá, Dionísio. Nós estamos subindo a escadinha agora da gestão aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que sempre não posso deixar de parabenizar a nossa equipe de relacionamento, né? Nessa coordenação importante que a gente tem, que é liderada aqui pela Elaine, e que faz todo esse relacionamento, vamos dizer assim, eles são a cara da FUNCEF, né? São quem lá se acontece qualquer coisa, tem um problema de TI, que a gente está evoluindo muito, tem um problema de alguém quer ter uma informação de investimentos, não sei o quê, mas vai falar com quem? Vai falar com o nosso atendente, nosso profissional de relacionamento, que faz essa
altamente qualificado que faz essa ponte, esse tete a tete, né? Então, parabenizar demais, dizer que essa é uma tarefa que a gente tem assumido com muita responsabilidade, de dar cada vez mais aderência aí do empregado da Caixa com a FUNCEF, entender que isso é seu e que você precisa cuidar disso também. Então, essa é a nossa tarefa hoje e estamos fazendo da melhor forma possível. Então, acho que mais para frente devemos pautar aqui para esse Café com Previdência a discussão só sobre educação, ou só sobre consultoria, ou só sobre esses itens que são importantes. Aproveitem já os comentários para dizer qual é o que vocês acham importante da gente tratar especificamente. A gente vai trazer e vai conversar com vocês sobre esse item, seja lá falar do designado, seja para falar da pensão por morte. Então, estamos à disposição para isso e todo mundo tem já os nossos canais, pode entrar em contato com a gente, qualquer questão que tiver. Diretor Jair, abrilhanta aqui esse encerramento aqui para nós. Não, primeiro, estar aqui com vocês para nós é muito importante, né? Sempre aproveitar essas oportunidades que a comunicação nos permite. A vontade nossa era conversar com 140 pessoas individualmente, mas a gente vai ter uma dificuldade, né, Dionísio? Mesmo que a gente queira esticar aí até os 150 anos, mas não vai conseguir. 140 mil, né? 140 mil. Então, a gente tem trabalhado bastante, os desafios são enormes, mas nós vamos vencendo cada um e vão aparecendo, nós vamos tocando. Né? Aproveitar muito essa oportunidade que a COSOC tem nos ajudado bastante. Sabemos que tem as nossas dificuldades, mas sem vocês, os participantes, a gente não existe. Né? A FUNCEF, ela existe porque existe o participante, porque existe a Caixa Econômica Federal, que é uma grande empresa pública da sociedade brasileira. Né? E nós temos esse benefício conquistado ao longo da história da Caixa. Missão nossa da FUNCEF é pagar benefício, mas eu tenho que administrar esse benefício ao longo da minha trajetória na Caixa. Né? Uns contribuem com 20 anos, com 30 anos, com 35. Eu faço esse meu saldo aqui e vou aproveitar. Eu, meus entes queridos, meus filhos, esposa, marido, namorada, parceiro, parceiras, ao longo da história, né? Ao longo da nossa vida e dos nossos participantes. Então, é um dever nosso cuidar, né, dos nossos entes queridos, cuidar dos nossos recursos às vezes depositados com muita dificuldade, né, com muito aperto, que a gente chama, mas é uma coisa que a gente faz para o futuro. Né? Eu, quando entrei na Caixa em 89, uma das melhores coisas que eu fiz foi entrar na FUNCEF. Né? Na época você assinava o contrato de trabalho e já assinava também a adesão à FUNCEF, sindicato, associação, e eu acho que isso foi uma das grandes coisas que eu fiz. E gostaria de deixar vocês também com essa. Nós temos alguns colegas ainda que não são participantes da FUNCEF, são poucos, né, Helene? São 2.000 aí de 86 mil, mas ainda assim 2.000 pessoas que não são participantes da FUNCEF. Nós vamos achar um jeito de encontrar vocês. Vocês estão perdendo benefícios, estão perdendo recursos, né, estão perdendo proteção para os seus familiares, mas deixar aqui à nossa disposição a nossa equipe de atendimento, de relacionamento, os grandes profissionais. São um quadro próprio da Fundação, não é terceirizada, né? Pessoal altamente qualificada, com toda a dedicação, com todo o carinho, com todo o respeito que tem por todos os participantes da nossa Fundação. Então, muito obrigado a todos vocês. É isso, pessoal. A gente encerra mais um episódio do Café com Previdência. Se gostou, se quiser sugerir um tema, você pode deixar nos comentários. Além do vídeo aqui no YouTube, a gente também vai publicar no Spotify. Se quiser deixar um comentário gentil para a turma também, pode deixar e a gente volta em breve com mais um assunto. Até lá!